Olá, Câmara Livre conversa com você sobre trajetórias de vidas e escolhas. E hoje a gente vai mexer com os sabores e estas vocações que às vezes aparecem na árvore genealógica da gente e se tornam naturais nas nossas escolhas. Mas nem com todos os jovens, e nem sempre, é assim. Não é, Matheus Guilherme Marchetti? Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você nasceu em Jaú, contava pra gente que, e depois a gente vai percorrendo as suas gerações que já lidam com a tua belíssima profissão do dia a dia. Mas vocês são em 3 irmãos. Somos em 3. Os outros 2 fazem o quê? A Mariana, que é gêmea comigo, aí ela trabalha com a parte de estética, e o meu irmão trabalha com a parte de calçado, que é oriundo da cidade de Jaú, né? Então é essa linha que eles trabalham. Quando tem gêmeos na família, é inevitável, todos temos amigos gêmeos, né? De perguntar quando chega na roda, então como se a gente estivesse na sala de casa aqui. Vocês têm temperamentos, lógico, tem uma menina e um menino, mas vocês têm temperamentos, personalidade diferente? Sim, totalmente diferente. A Mariana é um pouquinho mais expressiva, eu sou um pouquinho mais calmo, tranquilo. Ela é extrovertida do lado? Ela é demais. Tá vendo? Você convive com ela desde a cordão tempinho. umbilical, não é muito legal? Forte isso, né? Forte. Do dia a dia. Dizem também que entre os gêmeos, né, dependendo das situações, as sensações emocionais mais fortes, um acaba sentindo o do outro, mesmo que não esteja muito próximo fisicamente. Sim. Tem sentido isso pra você? Tem sentido, tem muito sentido. É? Tem. Eita. Muito bom. Você fez o colegial. Durante o colegial, você já tinha ideia de que você mexia ou você ia mexer? Ou a vida da questão de confeitaria, pães, doces, glacês, chocolates já está desde sempre com você? A confeitaria sempre teve desde sempre junto comigo, né, em casa, então praticamente sempre esteve ali no sangue a confeitaria. Então, durante o colegial isso foi aflorando um pouquinho mais, querer saber como funcionava a área de alimentos, e aí eu parti para confeitaria. Fazia doces em casa? Sim, já comecei a fazer doces, bolo, já fazia os bolos caseiros em casa de mãe, o pão caseiro. Quem que te ensinava nessas primeiras etapas aí? Essas primeiras etapas minha mãe sempre esteve comigo, mas meu pai, como foi da área, então ele sempre esteve lá, vamos fazer isso, sempre me auxiliando e sempre dando essas oportunidades de fazer. A dona Elaine, porque né, mulher costuma ter mais habilidade em números, eu digo, proporcionais, do dia a dia com as questões. E vamos convir, né? O homem costuma ser muito menor número de ir lá fazer uma sobremesa. Alguns aí se arvoram para cozinhar, mas não gostam muito de dividir, não, o que é uma pena, né? Mas o teu pai já trabalhava em buffet? Sim, ele trabalhou 25 anos de buffet lá em Jaú, então ele sempre esteve no meio do ramo de alimento. E que tipo de doce? Da infância? Eu digo da infância, vamos lá para trás. Vocês faziam em casa assim? O que a gente mais gostava de domingo, que minha avó sempre fez assim pra gente, é pudim. Pudim? Pudim. Dizem que pudim é a coisa mais fácil que tem de fazer. É o doce mais fácil que tem pra fazer. Não é? É. Conta rapidinho, porque eu acho que vale a pena de tão fácil que é. O pudim, ele é leite condensado, leite, ovo, e bater no liquidificador e colocar na forma. Só ter as porções corretas e a gente consegue fazer um pudim. Bateu, pôs na forma. Bateu, pôs na forma. Mas tem que caramelizar para ficar tem aquele açúcar, marronzinho em cima depois. Depois a gente tem a caldinha de açúcar que a gente queima ali no fogão. Na boa. E tranquilo. E bota já logo em cima para ir para a forma e ir por forno? Pode sim. Depois sai aquele negocinho bonito lá, né? Deixa gelar bem para depois desenformar ele. Que legal. Na nossa memória afetiva de infância, né, tem muitas famílias aqui que vão saber disso. Tinha uns que faziam coxinha, outros faziam paçoca, batia no pilão, depende de onde nasceu, o que fazia. E aqueles negócios de aproveitamento das sobras, né? Tem um bolinho de arroz, vai lá e frita na frigideira. Nem tudo é doce aqui, eu digo fazer salgados também. Na sua casa também teve isso na infância? Sim, sempre teve. Minha mãe sempre fez bolinho de arroz. Quando sobrava, então, aí era festa. E você já gostava de ajudar ou estar ali por perto? Ou isso foi na tua memória ali, quase visual, primeiro? Eu sempre tive o contato, né? Então, minha mãe estava fazendo, eu ficava lá olhando. Às vezes ajudava ela a fazer alguma coisa. E aí, sempre nesse contato. Mas aí tem a tua mãe e o teu pai, vamos pôr o nome deles aqui na nossa roda, a dona Elaine com o seu Luiz. Mas do lado deles, da geração deles, também tinha lá outras pessoas que também veio
do ramo do alimento. Né? Tá. É que as pessoas podem estar se perguntando assim, mas você está querendo comentar que nas gerações todo mundo vai fazer alguma coisa, um doce, uma comida. É lógico, né? Porque a gente tem que se alimentar. Sim. Mas a gente está falando aqui de viver disso, trabalhar com Sim. isso, né? Isso que teve desde a geração sua. O que a sua avó fazia? A minha avó foi cozinheira, trabalhava no hospital de Jaú. Então ela sempre trabalhou na parte de cozinha mesmo. Então ela preparava toda a alimentação dos pacientes que estavam ali no hospital. Que legal. E o teu avô? Meu avô trabalhou no supermercado, na área de confeitaria. E ele também era cozinheiro, fazia uma comida muito boa também. Saudades, inclusive, da comida dele. E ele trabalhou muito com a parte de confeitaria. E você chegou a ter a oportunidade de ter contato com ele, com sim, o preparo de sim. alimentos? Sempre tive contato com ele. Agora, quando a gente começa lá no caseiro, ou a gente faz o que os pais, os avós a gente faz, né? Quando a gente gosta de mexer com isso, ou a gente já traz uma curiosidade lá no meio. O que você costumava fazer de doces, por exemplo, que você lembra do teu avô que ele mais fazia? Do meu avô, que ele mais fazia? Ou as coisas comuns do dia a dia aí? Ele fazia bastante pastelzinho pra gente, que era uma massa fermentada. Depois ele colocava açúcar e canela. E a garotada amava, né? Eita! Sabe fazer canjica? Canjica, sei. Doce de arroz? Doce de arroz também. Sabe? Pamonha? Pamonha ainda não. Doce salgada? Não também. Para poder ralar lá a pamonha e montar o caldinho. Não. Fazer do copinho do... Nossa, isso é legal, viu? Aliás, uma boa ideia é pegar milho. Falar aqui, a gente vai falar dos seus cursos. Por causa da ornamentação, ter relação com a técnica. E usar o próprio talo, a própria folha, né, do milho para mexer com isso. Mas isso é só bobagem aqui da minha cabeça, vamos voltar para cá. Você terminou o colegial. Durante o colegial, nesta fase já, 14, 15, 16, você já trabalhava de alguma forma com confeitaria? Ou você estava nesse estágio aí de aprendizados, tal, de vontades? De manhã eu estudava e à tarde eu ia trabalhar no supermercado, na padaria. Opa! Tive a oportunidade de trabalhar no supermercado na padaria por 2 anos. Tá. Então ali começou meu primeiro contato. Jaú. Meu primeiro contato mesmo com a área de alimentos, assim, a área industrial mesmo. Então, e aí é o que? Tudo? Tudo. Se tiver de trigo, vai mexer com doce, glacê? Tudo. Então ali envolvia muita preparação. Tá. Eu estava comentando com você aqui no ar, né, que tem um tempo lá atrás que usava-se muito bromato, por exemplo, falar de alguns produtos no pão, né, um pãozinho francês. E aí dava uma fabricada naquele tamanho dele lá, porque é um vaziozão, né? Hoje não pode usar mais bromato. Não, hoje a gente não utiliza mais o bromato, porque ele, né, não pode estar sendo utilizado. Utilizava muito por questão da economia desse produto, né? Então eles colocavam, aumentavam o volume, e normalmente a gente comprava esse produto como? Por peso. Ou a gente comprava por unidade. Ixi, tem como voltar isso? Não, pode falar, né? De boa, não tem problema para você corrigir, então, não. O bromato, ele... Não precisa corrigir, que eu digo, não precisa cortar. Pode, então, tá bom. Na boa, corrigir naturalmente. O bromato era utilizado para dar volume nos pães. Então, os padeiros utilizavam porque a gente comprava os pães por unidade. Tá. Então, isso daí dava muito dinheiro para eles, retorno financeiro para eles. É um produto cancerígeno. Mudou de unidade para peso. Isso. Aí foi trocado, mudado esse tipo, e ele é um produto cancerígeno. Então, a gente não pode estar consumindo isso. É, uma boa sair, como a gente está tentando lembrar aqui, o amianto, por exemplo, na área da indústria, né? A gente vai, felizmente, evoluindo. Na padaria lá, você mexia com pão já no supermercado, então? Sim, eu era auxiliar de padeiro, então o padeiro fazia as massas e eu ficava fazendo a parte de produção dele, fazendo a modelagem dos pães, pesando os pães, e depois de um tempo que ele viu a autonomia que eu tinha, ele colocou eu para fazer os pães. Entendi. Aí tem um dado de aprender a lógica ali, é da rapidez também, porque tem que sair em quantidade, né? Sim, a em quantidade determinado momento aperta o funil ali. Sim, então a gente tinha toda uma estratégia de como fazer esses pães para que ele pudesse sair no tempo determinado ali da produção. Eu vou explorar você para jogar no dia a dia. Eu comentei com você que eu tinha saudade da memória da infância do pão sovado, né? Mas ele saía robusto, assim. Então, só lembrei como exemplo aqui. Alguns pães parecem mais vazio, tem mais ar dentro do que a própria massa. O que faz a diferença aí? É o fermento? O que faz a diferença entre parecer mais cheio de massa, maçona, e ser vaziozão? Cada pão tem sua característica, né? Então a gente tem, por exemplo, um pão brioche, que é uma massa amanteigada. Então os alvéolos dele, que a gente fala que é o miolo do pão, ele vai ficar mais compacto, por questão da gordura. Quando a gente tem um pão rústico, que é um pão que tem uma longa fermentação, um tempo de fermentação muito longa, fica lá de 12 a 48 horas fermentando,
os alvéolos aumentam, ou seja, os gases que são distribuídos durante a fermentação faz com que ele fique cheio de bolha. A transformação química ali. Transformação fungo, química. Né? Fermento é fungo, né? São os micro-organismos. Tá, entendi. Então é esse tempo entre lidar com ele que faz a diferença em relação ao ponto. E então, o tipo de massa. Então esses maçudos, o tipo de massa, você tira mais rápido, então. Fica em menor a exposição. fermentação é mais menor, né? É curta a fermentação que a gente fala. Fica entre 1 hora e 1 hora e meia. Pô, e tem que trabalhar isso na lógica do dia a dia dos tipos de pães, lógico, por causa tem que estar lá, né? Na prateleira. E até a questão de temperatura ambiente. A gente tem toda uma questão, se tiver muito frio, o pão demora para crescer, porque não dá condições para ele fermentar. O fermento só fermenta com água e temperatura. Eita, tudo pergunta de leigo, não tem problema, que é para colocar no lugar de leigo mesmo. E por menos ou mais fermento, faz que diferença? Crescimento. Serrei na mão e coloquei muito. Se colocar muito, pode acontecer de ficar ácido o produto e ficar aquele sabor do fermento. A gente consegue sentir nítido o gosto do fermento. Aí eu vou fazer uma massa do dia a dia, fazer uma tortinha lá do dia a dia mais simples, né? Preparo um refogadinho do lado aqui, ponho lá milho, cenoura, uma carne moída, ou frango, não sei o quê, cebola, um alho, e aí vou fazer a massa, põe a primeira camada de massa, o coisão no meio, né? Isso. Recheião no meio e por cima. Só que eu quero que essa massa fique, vamos lá os 3 tipos, mais cheia, uma outra fique mais levinha e a outra fica mais folhada. Não sei se é possível, o que eu estou falando. Forma. O que eu tenho que fazer nas 3? São diferentes processos. Com uma única massa? Não, posso trabalhar 3 para fazer massas. 3 tortas de frango diferentes na forma. Tá, a gente pode trabalhar com 3 tipos de massa. Então, uma massa com mais gordura, pensando numa massa de empadinha, que ela é a base de gordura da banha. Entendi. Então, a gente pode fazer ela fica uma massa mais compacta e ela não tem o seu crescimento tão grande. Então, ela só tem a expansão ali por questão da gordura. Depois a gente pode trabalhar com uma massinha um pouquinho mais fermentada, onde a gente vai ter o volume do fermento. Então o fermento vai fazer com que cresça essa massa. Entendi. A folhada, a gente pode trabalhar com uma massa que tenha várias camadas de gordura entre as camadas de massa. Então a gente faz várias dobras com essa massa, com a gordura dentro, e abre ela e aí a gente consegue folhar. Muito legal, isso é uma técnica. Por isso que o croissant é diferente do outro lá, do dia a dia, tá vendo? A gente só vai lá e dá a bocada, né? E mexer com isso. Quando você daí terminou o colegial, você ainda estava no supermercado lá em Jaú, na padaria, que hora que você teve o estalo, falou, putz, eu vou lá na escola do Senai em Bauru? Ou já estava na tua vida esse preparo? Meu pai teve uma amiga que fez curso no Senai, todos os sábados, e ele falou, olha, seu filho pode fazer curso lá. E nesse momento eu não tinha idade para participar, porque eu tinha 15 anos ainda. Tá. E aí eu comecei a trabalhar, juntar dinheiro. A entrada é o que? Após o colegial? 18? A partir dos 18 anos. Entendi. O confeiteiro. Tá. Então, a partir desse momento eu comecei a juntar dinheiro, me preparar para poder fazer o curso, porque não tinha ninguém que me levasse até Bauru. Então eu tinha que pagar uma van, tinha que pagar o curso. Então eu me preparei durante esse tempo. Quando eu tive a oportunidade, eu comecei a fazer o curso. Começou a ir e voltar todo dia? E voltar todos os dias. A estrada aí, Bauru-Jaú, Bauru-Jaú. E tinha as outras faculdades, né, que a van pegava também os alunos. A gente chegava tarde, acordava cedo para ir trabalhar na padaria. Desculpa, quanto tempo é o curso de confeiteiro do Senai? São 160 horas, em média são 3 meses. E quando fala confeiteiro, a formação de confeitaria, né? Imagino, sim. Não sei se o nome tem outro, você pode me corrigir. Deve, aliás. Você aprende todas essas frentes, a gente falou de massa aqui, tem, lógico, doces, então tem produtos que são completamente diferentes do outro. Aprende uma gama de produtos aí? Sim, a confeitaria tem uma gama de produtos, então a gente faz a base da confeitaria. Então a gente sabe fazer uma massa de pandeló, a gente sabe fazer uma massa amanteigada, então a gente sabe as características desses bolos. Depois tem a parte de pães, que a gente puxa um pouquinho para a questão da panificação, porque o confeiteiro tem que ter uma noção de como funcionam as massas fermentadas, que é voltada para a panificação. Mas dentro do curso tem uma questão de panificação também, que faz parte. Uma coisa com muito bom humor e leve, lógico. Se você faz, o correto seria você experimentar. Eu gosto de cozinhar um pouquinho, né? Você vai lá pelo tempero, mas você põe um pingadinho. Agora, se você todo dia comer um doce, comer uma massa, e aí? Pode emprestar a boca para os outros para ter uma segunda opinião. Eu estou dizendo isso porque muitos aí falam, tá vendo? Eu não consigo manter o peso, engorda. Você está bem aí, você está dentro da tua altura, peso, massa corporal, tá em ordem, no dia a dia. Mas experimentar faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Todo o processo que a gente finaliza, a gente faz as análises sensoriais do produto.
Então a gente tem que saber a textura, se ele fermentou, se ele não fermentou, como que está o miolo do pão. Então tem toda uma análise até mesmo do aroma do produto. Entendi. Você tem uma área que você fala assim, puxa, entre todas esses confeitos aqui, eu vou tentar fazer uma analogia, talvez com o futebol. Ah, gosto de jogar futebol, tá? Pô, mas eu vou melhor na lateral, do zagueiro ou do meio. Apenas como uma coisa que me veio à cabeça aqui. Na confeitaria, você fala, puxa, isso aqui eu faço melhor, jogo melhor nessa posição. Chocolate. 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 Porque você gosta de chocolate ou porque você se deu melhor com chocolate? As duas coisas. As duas coisas. Eu amo chocolate e gosto muito de trabalhar com chocolate. Tanto faz se é mais amargo, mais doce? Gosto mais dos mais doces. Entendi. Você aí acaba se especializando um pouco em chocolate. Sim. Tá. Que peso tem ou que importância tem na hora de fazer um doce? A gente vai chegar nos seus prêmios lá, vamos chegar lá em Taiwan, né, o concurso mundial. Mas para você ter ideia da escola, né, do que é a textura, o que é, como reage cada ingrediente, né, cada Sim. química de cada um, calor, né, combinando ou não com outras estruturas ao longo da questão. Tem chocolate bom, tem chocolate que não é um açucarão, velho. Se isso faz diferença primeiro. Faz muita diferença. Temos vários produtos no mercado hoje. Temos o chocolate puro, que realmente contém a manteiga de cacau, que é a gordura do cacau mesmo. E temos alguns outros chocolates, que é a cobertura. Então aí parte para uma outra linha, que é uma gordura vegetal. Então isso a gente não considera como chocolate. Entendi. E sim como cobertura. Tá, isso me incomoda também nos marshmallow, glacês da vida aí, porque tem uma misturança aí, né? Tem toda uma mistura nesses dois. Inclusive com a qualidade nutricional faz diferença, não é só de sabor, né? Sim. Do que a gente está falando. Porque você tem produto tem muita gordura, Sim. a taxa de gordura faz uma diferença gigantesca para a questão da saúde. Sim. Do dia a dia. E aí, a gente tem muito cacau no Brasil, como você sabe. Costumamos mandar muita matéria-prima para fora, e aí só os suíços lá ficam famosos, né? Embora os Lindsay lá da vida. Tem chocolate nacional bom aqui também? Tem. Temos ótimos chocolates nacionais bons, de excelente qualidade. Agora, tem filme, inclusive, falando sobre a fábrica de chocolates, né? Que você pode fazer um tipo de confeito, vamos chamar assim, de produto que ele tem uma abordagem gigantesca de formatos para você, né? Você pode fazer uma casinha, um castelinho, uma torre, pode fazer algo na horizontal, na vertical, agregar outra coisa. Ele ajuda muito por causa disso? Sim. O chocolate, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Dependendo da consistência ele dele. Permite tudo. Do dia a dia. E os cursos, você acaba se especializando em produtos assim ou você vai especializando em modos e formas de fazer? Dentro do curso de confeiteiro, a gente tem esse módulo chocolate, então o confeiteiro sabe temperar o chocolate, sabe trabalhar o chocolate, sabe as técnicas que são utilizadas com ele. Mas a gente tem os módulos que trabalham profundo com o chocolate. Então tem um curso chocolateiro que a gente tem na escola, que trabalha só o chocolate, as técnicas e tudo. Matheus, tem gente que está fazendo as coisas, manufatura, operário, o cara que mexe com madeira, né? Enfim, o cara que faz artesanato, ele está lá, o mundo dele viaja quando ele está mexendo. E a confeitaria tem a questão da criatividade, do meio aí. Você pensa no quê? Tem alguma coisa? Você gosta de ouvir música enquanto você está fazendo essas coisas mais demoradas, por exemplo, elaboradas? Ou a concentração acaba sendo tão grande que acaba não dispersando? Dispersando no sentido de viajar, navegar por coisas gostosas. Quando estou fazendo chocolate, precisa da criatividade, eu coloco uma música e vou lá pesquisando. O que tem? O que acho legal? Isso é legal. Eu sempre gosto um pouco de sair um pouco fora da casinha que a gente fala. Entendi. A gente não gosta muito de manter um padrão. Gosto de sair um pouco, ser um pouco diferente do que todo mundo faz. Você ainda é bastante jovem, a gente está gravando aqui no começo de 2023, só para demarcar o tempo, 23 anos, para te colocar essa história aí sua muito legal. Você já está no 5º concurso. Isso. Esse é o 5º concurso que eu participo da confeitaria. Tá, mas é o primeiro agora, enquanto a gente está gravando aqui, que você voltou, que foi internacional, fora? Isso é a primeira competição que eu participei internacional. Tá. Aí reúne o quê? Estudantes como você de... Vários países. Vários países. Tudo na mesma faixa etária. Todos da faixa etária? Todos. Tá. As provas são o quê? O que eles dão lá na prova, as provas, ou a prova que você disputou? Eles mandam um projeto teste que a gente tem, então lá está descrito tudo que a gente pode fazer ou não fazer.
Então lá está a quantidade de produtos, o tempo, a qualidade e o que pode e o que não pode ser utilizado. Desculpa só, ele manda, por exemplo, só pode usar 600 gramas de trigo. Isso. A gente tem limites de quantidades também e a gente trabalha em cima daquilo que eles nos enviam. Você faz aqui Aqui no Brasil. e leva para lá? Ou... Não, lá é feito tudo na hora. Então, lá a gente você não tem faz nenhuma aqui, preparação. registra tal. Trabalha em cima porque a gente faz simulados. Faz o treino aqui, O vamos treino, dizer. isso. Né? Treinar e vamos pro jogo. Isso, a gente desenvolve todos os produtos, depois a gente faz o simulado. O simulado é fazer a prova mesmo, dentro do tempo, tudo certinho. E quando a gente chega lá, a gente faz a prova. Quanto tempo para fazer o teu confeito lá? O teu doce, poderia chamar isso? Pode sim. A gente tem a prova total, a gente tem 15 horas. 15 horas? 15 horas. Com os intervalos lá. Isso, são divididos em 2 dias de 8 horas. 8? Não, foi em 3 dias. 8 horas era o nacional. Vamos lá. Então, a prova tem 15 horas, foi dividido em 2 dias de 6 horas e um de 3 horas. Ok. Então, no primeiro dia a gente fez modelagem, fez sobremesas geladas. Então, dentro dessas 6 horas, tive que entregar esses módulos. Tudo do zero. Então, não tem nenhuma preparação. Você faz a base primeiro, entrega. Você Isso. vai trabalhar com ela no segundo dia. Isso. Aí vai trabalhar com ela no segundo e no terceira etapa, aí vamos dizer assim, a gente finaliza. E aí você pode, você tem que indicar antes que tipo de confeito ou produto que você vai fazer para essa finalização? Sim. A gente antecipadamente? Sim, a gente leva um portfólio, então lá está descrito tudo que a gente está utilizando, aonde e como. Entendi. Tinha a cozinha do que lá? Do Brasil, de Taiwan mesmo? Tinha Taiwan, Brasil, Alemanha, Malásia, tem o Vietnã também. Você lembra o que o alemão fez lá? O alemão fez uma escultura, foi uma alemã, fez uma escultura de cerveja, né, que acredito que é o típico da Alemanha. Então ela fez uma escultura relacionada à cerveja. E você? Eu fiz carnaval, inclusive estava no... tema é o carnaval? Meu tema era o carnaval, inclusive estava na época do carnaval. Então eu participei lá em Taiwan, estava acontecendo um carnaval no Brasil. O que era? Era uma sambista. Então tinha um tambor de açúcar e saiu uma sambista toda decorada de dentro do tambor. O tambor do açúcar, você trabalhou ele com o quê? Com isomalte. Esse isomalte é extraído da beterraba, que é um tipo de açúcar. Tipo de açúcar. Isso. Mas aí ela ficou meio vermelho na base, por dentro meio vermelho, nada a ver. A gente pode colorir ela. Então ela fica translúcida, a gente coloca corante e a gente faz o que quer. E fez, eu vou falar uma heresia aqui, né? Fez uma capa por fora, tipo lá um acabamento. Um acabamento. Com o que você colocou? A gente normalmente trabalha com o próprio açúcar para fazer o acabamento. Depois a gente passa o maçarico para que ele volte o brilho do açúcar. Você pode trabalhar com as formas ali, com o maçarico, com o produto? Posso estar utilizando esse maçarico. Os produtos, os equipamentos elétricos para poder moldar ali? Posso utilizar todos os equipamentos. Então tem que ser bom de manufatura também. Tem. Porque tem coisas muito minuciosas ali, pequenas, que a gente precisa estar colocando nos produtos. E aí você tem que se preocupar com a estrutura também. Você vai colocar lá a dançarina, a sambista lá, e ela tem que parar em pé lá, né? Tem toda uma estrutura e questão de peso, né? Gravidade. Você põe em cima do pudim, dançou. Não dá. A base não dava. Tem toda uma estrutura, até tamanho, diâmetro delas, para ela não tombar. Que tamanho ou altura tem a tua? 1,10 m de altura. 1,10 m? 1,10 m. Mas tinha o que lá dentro disso lá? Chocolate? Tinha só o açúcar. Tudo isso Tudo de açúcar? Aí tem outras técnicas que a gente trabalha de forma manual, que são as flores, que a gente faz fita, como se fosse fita de presente mesmo, de laço. Mas comestível também? Comestível também, tudo comestível. Entendi. E eles experimentam isso depois? Experimento e vê a técnica que foi utilizada. Entendi. Aí analisa o quê? Altura. Capacidade. Porque tem complexidade aí na altura. Complexidade. As capacidades técnicas que o competidor tem, então são as técnicas que ele utilizou, se são corretas ou não. Estética. Apresentação. Sim, a impressão geral que a gente tem do produto é avaliado e se condiz com o tema. E sabor? Sabor também. Dão notinha pro sabor também? Muita nota pro sabor. Nesse caso, como tem a base açúcar, aí você fala na quantidade, se bem que o açúcar vai em tudo, né? Ele fica muito doce. O isomalte, ele não é igual... Isso, é um produto que vai mexer no a doçura dele é menor. Então, é diferente do açúcar de cana que a gente tem no Brasil. E esse isomalte, ele tem um teor de doçura menor. Matheus, quando você vai num tipo de concurso desse nível, né? Lógico que passou pela etapa nacional aqui, você vai, como todo aprendizado, né? Fala, poxa, que legal, isso aqui me surpreendeu e tal.
Que tipo de cozinha de confeitaria te chamou a atenção? De um país que me chamou muita atenção por causa das questões das técnicas que eles utilizaram foi Taiwan. Na própria Na própria sede? competição, isso. Entendi. Tá. Então a cozinha asiática, de uma forma assim, naquele lado, canto do mundo lá, o pessoal também... Lógico, cada um tem a sua criatividade, aí, né? Sua peculiaridade, mas que te chamou a atenção. Tem um rodízio entre os países que vão fazendo? Tipo, não. No outro ano em outro a gente lugar? pode participar uma vez, então uma única vez a gente pode participar e depois não mais. Não mais? Não mais. Não é convidado para as outras competições? Pode ser convidado como avaliador, mas isso daí vai depender do Brasil, da equipe do Tá. Brasil. Você não pode participar Eu mais. não posso participar Tem mais. que mandar outro Matheus Outro Matheus. ou outra Fabiana, Sim, outra pessoa. outra pessoa lá. Tá. E o grupo de vocês tem, lógico, meninas e meninos, né? Sim. Formando a equipe aqui. Vocês têm etapa? Faz a regional do Senai, Sim, depois tem a uma nacional. estadual, nacional e depois o mundial. E vai subindo. Então. Isso. Entendi. Você está trabalhando com isso já no dia a dia? Eu digo, a tua cabeça é muito jovem ainda, você está falando, puxa, eu vou aplicar isso, vou ser sócio, eu vou montar uma padaria, virar um empreendedor, vou fazer confeitaria para um outro ramo de doces. Tem gente que se dá muito bem com isso hoje, né? Com e-commerce e tal. Sim. Em casa, faz tanta encomenda em escala que não tem nem tempo de fazer as outras coisas da vida. Não, eu quero ir para a sala de aula, eu quero estudar mais para ser professor. O que você pensa? Bom, hoje eu participo de um grupo, né, de docentes, onde eu estou auxiliando a treinadora do próximo competidor do estadual. Então Entendi. eu já tenho ali uma questão de competição e eu já estou por trás de outra competição. Então eu vou passando a técnica para o novo competidor. Entendi. Lógico, porque você tem a bagagem em tudo, e tem sim. visto tudo lá, a pressão do tempo, da formação, da estratégia, de tudo. É natural que você seja muito bem aproveitado para passar o bastão para frente. Sim. E rodando e gerando outros Mateus na vida aí. Para falar, tem pódio, né? Tem competição Tem pódio, lá, tem sim. classificação. Tem as classificações das colocações de cada país. A gente foi muito bem tanto no masculino quanto no feminino. Sim. É separado ou misturam meninos e meninas? Né? É tudo misturado, não tem essa regra legal, aí não. Legal, entendi. Então as premiações são por tipo de competição, então, Isso. e não necessariamente por sexo e tal. Sim. Essas coisas. Tá. Na área de salgados, você lida com o quê? A área de salgado eu gosto da panificação, então a gente tem aí a questão dos pães. É algo que me chama muita atenção, porque me lembra também o começo da minha trajetória com alimento. Que doce você mais gosta? O que eu mais gosto? Chocolate. Chocolate com produto, vai cair no chocolate. Mas você é aquele que consome aí com frequência de barra, do dia a dia? Do dia a dia. Vai, come Vai. chocolate. Eu amo chocolate. Tá. E comida, alimentação mesmo, nosso arroz, feijão e mais outro para não te influenciar. Tem alguma que você fala, pô, se puder pedir para vó, pro vô, para mãe aqui, esta. Nossa, a comida tem muitas preferências, mas o que eu mais gosto mesmo é a lasanha. É o tipo de comida que eu mais gosto. Entendi. Você já viu um filme com um indiano, que fala lá, e tem grego também, que tratam a questão emocional da vida das pessoas a partir dos alimentos, dos sabores? Não. Puta, dá uma olhada lá, é muito interessante, porque faz parte, né, Do... lógico que você faz parte dos nossos sentidos, tem relação direta com o nosso dia a dia aqui, mas tem tudo a ver com o nosso bom humor, Tudo tem uma questão. Tudo tem uma questão, muito interessante isso, do dia a dia. Depois que você passar dessa fase aí de formação tal, não sei o que você tem algum plano na cabeça aí? Eu tenho o plano de ficar no Senai, manter a questão de competição e poder dar aula, né? Estar dando aula, ensinando outras pessoas. Entendi. Quando você falou de fazer Senai para os seus pais, faziam lá, imagino que, enfim, foi algo muito mais próximo de vocês do dia a dia do que qualquer outra coisa, né? Foi. Meu pai ficou muito feliz. Você vai fazer Senai? Eu falei, vou. E ele super me apoia até hoje, todos os dias ele tem me apoiado. As gerações muito por perto aqui. É. Tá, o seu Luiz e a dona Elaine estão próximos ainda Tão aí do dia a próximo dia. de tudo. Tá. Você fica em Bauru ou fica indo e voltando em Jaú? Jaú já Moro em ficou um pouco do Bauru, lado. de semana eu tô aqui, final de semana eu volto para casa ver os pais. Se você pudesse dizer nessa formação toda, tem duas coisas muito importantes aí, mas tem a formação tua em casa, das gerações, e do Senai. Elas acabam te completando ao longo da sua trajetória? Sim. Completam muito. Então a base que eu tenho em casa e a base que o Senai me deu, acho que é a junção de duas coisas muito importantes.
Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns para você. Como é que você ficou no Nacional, na competição? Nacional eu fiquei em primeiro lugar. Com os outros estados, participei com Alagoas, Minas Gerais. E eu representei o estado de São Paulo e consegui a medalha de ouro. E lá, em Taiwan? Em Taiwan, fiquei em segundo lugar do mundo. É. Muito bom. Como é que chama a sua escultura lá mesmo? Ou escultura do doce. Olha, eu já querendo trabalhar só. O tema era carnaval, então era sambista. Sambista. Você gosta de samba? Você foi mais só brasileiro lá? Mais brasileiro. É? Matheus Guilherme Marchetti, filho da dona Elaine com seu Luiz. Exatamente né? isso. Agradecer à escola do Senai, ao projeto que leva centenas de jovens, meninos e meninas, para esse caminho do aprendizado, daquilo que se gosta, cara, na sua trajetória linda aí dos avós, dos pais, né, e entender como essa influência do dia a dia, né, dá caminhos, independentemente das escolhas da profissão, e isso é muito legal que você esteja nessa trajetória até aqui. O Câmara Livre agradece você por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre a minha história. Muito obrigado. Hoje a gente conversou com o segundo melhor confeiteiro do mundo, Matheus Guilherme Marchetti, do Senai, aqui de Bauru. Até o nosso próximo encontro.